na verdade eu não trabalho especificamente com criança, mas a gente tem sim um protocolo específico. Quem é responsável na Santa Casa é a Denise Madureira. E teve uma época que a gente precisou fazer um protocolo comum para criança, adulto neurológico e adulto cabeça e pescoço. Então sentamos as três, fizemos um protocolo único. Muitas coisas são parecidas, o que difere um pouco da criança é a sucção, o controle, respiração, deglutição, né, a coordenação, sucção, respiração e a captação. Então tinha algumas coisas que diferiam na criança, como na cabeça e pescoço tinha sempre que ter a cânula, a traqueostomia, o número da tráqueo, quando foi a cirurgia, então tinha uma outra visão do que o paciente neurológico, tem todas as funções, tem todas as estruturas e tal, então era um diferencial. Então a gente até conseguiu fazer uma coisa maior assim, juntando todo mundo. Agora, hoje que está separado, né, os protocolos se separaram novamente, eu sei que a Denise tem um protocolo mais específico, né, e ela lauda pela fase. Então ela lauda um pouco diferente do que eu faço, tá? É isso. Porque aqui a gente faz a lauda também pela consistência. Pela consistência também, né? Que é o que eu faço lá. E o alimento também hoje tem utilizado assim, pastosa, banana, né? E o líquido a gente pede para o paciente trazer um suco, ele, né, toma, e um biscoito, né? Ou de maisena, ou creme cracker, para fazer a parte sólida. O que eu acabo usando lá sempre foi um creme industrializado, só para evitar algum tipo de contaminação, que foi uma exigência que a gente teve do hospital. Então, a banana, de repente, acontece qualquer coisa, vai falar, foi aquela banana que eu comi lá no hospital que ela me deu. Então, eu já comprava papinha industrializada, a gente preferia uma consistência pastosa para nós, o pastoso, né, homogêneo. E o líquido a gente usava água mesmo, e bolacha a gente preferia a bolacha wafer. Ela tem uma tendência a fazer um bolo mais coeso do que, por exemplo, a bolacha creme cracker, tipo água e sal, que até eu às vezes tenho estase alimentar com a bolacha. Então, a gente preferia essa. E para baritar, você pega uma bolacha maisena, ou ela dissolve no bário, e você não consegue baritar o suficiente para ver a mastigação. Você pega uma wafer, ela tem 3, 4 camadas de bolacha, você mergulha, ela fica com um pouquinho de crocância ainda para o paciente poder mastigar para o vídeo degluto, mas na clínica a gente usava também. E a wafer é mais gostosa. A wafer é mais gostosa, não fica aquele bolo que até pra gente fica, né? Uma bolacha mais seca. E até pra minha avaliação clínica eu só uso a wafer. Eu acho melhor o bolo, tá? E o antes e após o tratamento? Quanto tempo, assim, é particularizado cada paciente, claro, obviamente, claro, mas assim, você fez a nasofibroscopia lá, fez o diagnóstico, programou o tratamento fonoterápico, quanto tempo depois, em média, você faz no meio do tratamento, no fim do tratamento? Então, obviamente que isso é o que você falou, é muito particular, porque depende do caso do paciente, se ele é progressivo, que objetivo você tem com aquele paciente, né? Mas, em geral, o que a gente tem até como determinação é entre 16 a 20 sessões eu tenho uma melhora do padrão de deglutição. Alguns pacientes a gente quer um norte, já teve pacientes que em 1 mês e meio eu pedi um exame porque eu não estava mais conseguindo ver que técnicas eu deveria usar com aquele paciente. Eu queria saber se ele já tinha tido alguma melhora. Alguns pacientes melhoram mais rápido, outros não. Tem pacientes que, então, que em média a gente pede em 3 meses, em 2 meses, mas ele tem que ter alguns critérios para você indicar novamente a reavaliação. Então ele tem que ter o mínimo de condição de comer pelo menos uma consistência, né? Ele tem que ter o mínimo de coordenação, de sensibilidade. Então tem alguns critérios que a gente usa para indicar novamente o exame, tá? Agora, se ele não tiver comendo nada ainda, cognição não zero, tem... então assim, se ele não teve nenhuma resposta do teu tratamento, você vai indicar só porque já deu 3 meses? Não. Então, em média, para os pacientes que respondem bem, que já estão pelo menos com uma das consistências que você quer treinar, você já sabe que ele está indo bem na ausculta cervical, aí você pode pedir o exame de novo. Aí você tem que ter o objetivo, você vai pedir o exame só para ver se aquela consistência pode liberar, ou você se sente segura já para fazer isso, precisa do exame, vamos esperar terminar tudo e fazer um pós-terapia? Então, é muito assim, qual é o objetivo que você tem para colocar o paciente de novo na realização do exame, né? Às vezes a gente não vê essa necessidade na clínica, isso já dá um indício pra gente. E qual foi o material que você pediu para trazer para aqui hoje para poder fazer o exame? Você então, podia explicar pra gente? Tá, eu pedi o espessante, o líquido, que a gente usa a água, né? A gente tem o... Pode mostrar a marca? Espessante, mostra pra mim. Pode mostrar a marca? Pode. Pode? Então eu pedi a água,
O espessante, com o espessante a gente consegue fazer um alimento pastoso, né? Tá, que é esse alimento aqui, né? Que a gente já deixou o alimento numa consistência mais pastosa, tá? Esse aqui sem corante. O corante a gente usa só na videoendoscopia da deglutição, né? Aqui a gente vai colocar associado ao bário, né? Aí eu pedi a bolacha wafer, que é a que eu uso, né? Para facilitar. Já filmou tudo, né? Aqui a gente acaba pedindo para o paciente trazer. Então, assim, essa questão de trazer a bolacha, tem até o custo. Entendeu? Então, como a gente pede para ele trazer, então, assim, por exemplo, a banana, ele traz da casa dele. O suco, ele traz o que ele gosta de beber, entendeu? Até porque ele trouxe. O que a gente acabou, a gente fazia isso no início, tá? O paciente trazia, a gente falava o que a gente queria, ele trazia. Então, antes era um Danone, a gente pedia um Danone, uma bolacha e a gente tinha água. O que aconteceu? O Danone, alguns médicos foram contra o Danone porque tem leite, fica secretivo e a gente começa a ter falso positivo, né? E a outra questão é que a gente tinha muita variável de consistências, né? Uma banana amassada, ela não é uma consistência homogênea. Então, a gente queria fazer com uma coisa que depois eu pudesse criar no protocolo e usar isso como estudo. Aí, se um trouxe banana, o outro trouxe pera raspada, eu começo a ter uma mudança muito grande para fazer um trabalho científico. Como ali era um hospital-escola, a gente tentava sempre padronizar. E a gente conseguiu, junto com o serviço de nutrição, uma parceria onde elas já entravam no centro de custos delas, junto com o nosso, a possibilidade da gente ter esse material vindo da nutrição. Então, toda semana a gente recebia o material que a gente queria da nutrição, né? Talvez até uma parceria que possa ser feita, que foi esse o nosso caminho. Ó, demoramos para fazer esse caminho, viu? A gente acaba comprando tudo. A gente compra especial, a gente compra tudo. Isso. Essa parceria a gente fez depois de muito tempo com a nutrição. É que assim, esse espessante, na verdade, você usa menos quantidade para espessar aquele volume. O outro você tem que usar um monte, se você deixar ali um pouquinho, ele perde a consistência. Então esse aqui não muda a consistência, depois que ele ficou pronto você não muda a consistência. O outro, alguns endurecem, alguns amolecem, isso depende da marca. Doutor Denis. Oi. Vieram avisar que está liberado o aparelho com raio-x. Nós vamos para lá. Muito obrigado, hein? Então, assim, alguns ficam moles, então você queria uma consistência pastosa, virou água, e outro você faz e vira uma pedra, aí você não consegue fazer. A papinha que você falou, né, que você acaba optando por essa papinha federal, que está escrito, é por conta do sabor? Porque, por exemplo, quando você espessa, você pode espessar e conseguir o... Isso. Né? É pelo sabor. Não, a gente pegou banana com aveia, na verdade, que a gente achava a melhor consistência para avaliar o mais próximo de um pastoso, que é o intermediário entre a bolacha e a água, tá? Se a gente quisesse diluir, por exemplo, no bário, a hora que você bota o bário líquido na banana amassada, ele já perde a consistência que a gente tinha. Então, normalmente a gente tinha que usar um pouco de espessante, entendeu? Não, a gente está perguntando o seguinte, porque você pode, por que não usar água com espessante? Porque a gente... água com espessante você consegue a mesma consistência. E é homogêneo. A gente só não tinha o espessante por um bom tempo. Então a gente preferiu, e aí tinha o sabor também, que eu acho que é um outro estímulo proprioceptivo, né? Então ajudava. Pode ser um viés também, né? Você tem o estímulo proprioceptivo, você tem outro tipo de deglutição, né? E se tiver uma coisa amarga, por exemplo, você vai engolir de outra forma do que se for uma coisa mais doce. Agora, a gente não tinha essa liberação, assim, de espessante, então foi até uma adaptação do nosso serviço mesmo. Tá? O espessante foi a última coisa que a gente conseguiu comprar lá e a gente conseguiu